bem-vindos a esta sessão final. É uma sessão antes do encerramento, uma sessão com 5 oradores que aqui estão. Vamos falar sobre a temática um pouco relacionada com o uso eficiente da água em algumas apresentações, outras de gestão de espaços verdes. No que diz respeito ao uso eficiente da água, é um tema que nós, Lisboa Nova, e eu como diretor técnico e financeiro da agência, estamos com uma atenção agora redobrada. Pensando o título da apresentação da sessão de eficiência energética, sim, porque mais ou menos por cada metro cúbico que se faz-se gastar em bombagem cerca de 1 kWh, o que faz que, por estas contas, o consumo de água na cidade de Lisboa representará qualquer coisa como 100 milhões de kWh por ano, o que é a ordem de grandeza do consumo de iluminação pública de toda Lisboa, a ordem de grandeza do consumo do metropolitano de Lisboa por ano. Isto dá uma ideia dessa relação, mas naturalmente o recurso à água é o aspecto determinante. Eu, neste sentido, iria dar a palavra então ao primeiro orador, que é o arquiteto paisagista João Melo, pertence à empresa municipal Cais Ambiente e vai falar sobre gestão de espaços naturais no concelho de Cascais. Sim. Ora, muito boa tarde, obrigado, arquiteto Pronto Mato, é um prazer estar aqui e rever sempre os colegas, naturalmente. O painel é um bocado sobre eficiência energética e eu acho que estou aqui um bocadinho, fugir um bocado à regra. O desafio foi um bocadinho sobre a gestão daqueles espaços que não são parques, não são jardins, são espaços periurbanos, quais são. E, efetivamente, o que irei falar, e nesta maratona, e indo ao encontro daquilo que o chefe da mesa manda, vamos tentar cumprir nestes 5 minutos aquilo que é uma abordagem à gestão dos espaços naturais em Cascais e a estratégia que tem vindo a ser seguida. Sem, contudo, passar, é fundamental, naturalmente, analisar a raiz do problema. E acho que todos conhecem minimamente Cascais, conhecem, já hoje foi falado aqui sobre Sintra, sobre o impacto que tem e sobre todas as qualidades, paisagem da humanidade e o valor que está associado aos espaços naturais. Contudo, e infelizmente, pena que já não está aqui já o Henrique, porque ele esteve no ICNF, infelizmente é um espaço que não está ordenado, não está estruturado e por isso, como já foi aqui também referido várias vezes, isto tem impactos depois nesses habitats face a esta procura cada vez maior das atividades de recreio e lazer em espaço natural. O cenário já foi aqui referido, o Parque Natural representa 1/3 do concelho e estas áreas que vamos focar e que vamos ver mais à frente são efetivamente áreas dentro do Parque Natural, uma que é também na zona da Orla Costeira, a Zibra, que futura área marinha protegida das Avencas, iremos falar mais à frente, mas há efetivamente aqui uma conjugação de fatores, a componente cênica, a relação mar, serra, a temperatura amena, tudo isso poderia ser ali uma riviera, que neste caso o Estoril sempre foi conhecido como uma riviera portuguesa, mas hoje em dia cada vez mais associado ao paradigma que se falou aqui tanto da sustentabilidade, da biodiversidade e da capacidade que o território tem para suportar as atividades humanas. E por isso, mais uma vez aqui referido, no cenário, quem conhece, ou pelo menos calhar o leigo não, mas acredito que nesta plateia haverá aqui muitos técnicos e que têm, por vezes, a dificuldade quando vão ao território, ficarem um bocado com uma dor na alma, quando veem o estacionamento abusivo sobre os sistemas dunares, ou quando veem o pisoteio por cima das dunas, portanto, aquela insensibilidade ou a falta de cultura que as pessoas têm sobre esta questão. E por isso todos sabemos que o dilema é exatamente, nós beneficiamos e é fundamental que esses espaços naturais funcionem, porque eles cumprem com o serviço ecológico com o qual todos nós necessitamos, e que cada vez mais, e por muitos teóricos e colegas que tenho, cada vez mais tentamos alertar e sensibilizar os políticos para o valor económico e para os custos que têm esses mesmos serviços ecológicos e que, por vezes, estamos a remediar coisas que, se forem feitas com planeamento
e com alguma projeção e visão poderiam ser evitadas e, por isso, salvaguardadas e preservadas estas questões. E, naturalmente, só poderemos valorizar aquilo que conhecemos, não damos a conhecer, ninguém valoriza e para isso temos que quantificar quanto é que custa. E esta, efetivamente, é hoje a palavra de ordem quando, tecnicamente, nos abordamos no desenvolvimento de um plano e quando somos confrontados politicamente, quanto é que isso custa. Nós temos que perceber que há efetivamente os custos do projeto, mas há externalidades aos quais também têm de ser quantificadas e têm de ser valorizadas. E felizmente hoje, pelo menos em Cascais, esse léxico das externalidades começa a entrar com alguma frequência e daí o facto de estarmos aqui hoje e eu estar aqui hoje a poder falar sobre isto. E por isso o desafio foi, há cerca de 7 anos atrás, olhar para o território e identificar que oportunidades é que existem para áreas dentro do Parque Natural que possam ser de algum modo desenvolvidas à população. Portanto, há um potencial enorme. Cascais é conhecido pelas praias, pelos hotéis, 5, 6, 7, 8 estrelas e todos os turistas e VIPs e demais que moram por ali, mas efetivamente há vários fatores que não conjugam. E neste caso em particular, e quem anda pelo território, efetivamente falta estruturada da oferta destes espaços. Não é? E nós sabemos que o Parque Natural, enfim, a grande parte dele é propriedade privada e o poder que tem o ICNF de gerir o território é muito relativo. Não é? Por isso, o desafio foi identificar estes espaços, compatibilizar os meios com a preservação dos espaços naturais e a sua atividade, assegurar o financiamento e, naturalmente, encontrar medidas de gestão que permitam avançar com estes projetos para a frente. E por isso era necessário ter sempre a visão. Eu, frequentemente, vejo muitos projetos e planos portugueses e é rara a vez que eu encontro efetivamente uma visão. Uma visão que seja compartilhada politicamente. Não é a visão do técnico, porque eu terei uma visão e todos vocês terão uma visão a nível conceptual, mas tem que ser também partilhada e embebida em toda uma estrutura política e que se transmita depois nos planos. E por isso, esta foi a visão que eu consegui traduzir e vender, salvo seja, politicamente, que o Parque Natural era efetivamente um local de recreio ativo ou passivo, onde os ecossistemas funcionam e servem a população nas suas várias valências, entre elas a questão do recreio e lazer, e que naturalmente esses espaços podem ser inclusive espaços económicos, espaços produtivos e beneficiarem os vários pilares, que é os pilares social, o económico e o ambiental. E naturalmente que Cascais quebra este paradigma também de ser o sol e mar. Hoje em dia o visitante não quer só a praia, o visitante também quer efetivamente conhecer onde é que está a Armélia ou onde é que está o Wolf Lodge, e cada vez mais somos solicitados para fazer visitas de campo a estas áreas onde ocorrem endemismos que, por vezes, 98% da população mundial ocorre no Cabo da Roca, por exemplo, ou no Cabo Raso, no caso de alguns limões. Foi então definida uma estratégia, identificar quais é que serão estas áreas que tinham potencial e que tinham valores. A estratégia também na perspectiva da interpretação destes sistemas naturais. Portanto, é fundamental perceber que as pessoas, para acederem a um local, se elas não forem informadas do seu valor, vai criar problemas, iremos falar aqui mais à frente. Uma solução gera outro problema, e esse problema vai gerar uma solução e vai gerar outro problema, e vamos falar aqui mais à frente sobre isto. E por isso a estratégia foi, efetivamente, perceber o caminho é que tínhamos que trilhar e aqui está bem, de uma forma resumida, o ciclo que tínhamos que fazer para, ao fim de 5, 6 anos, conseguimos, de forma gradual, irmos abrindo e irmos adequando cada vez mais o espaço às necessidades das pessoas e valorizando sempre o seu potencial e salvaguardando a proteção dos habitats. Mas reparem que irei aqui falar sobre questões muito simples. Portanto, não estamos a falar, vimos hoje de manhã aqui de projetos que custaram 1 milhão de euros. Isso é realmente perfeitamente normal num espaço verde urbano, em grandes parques urbanos. Nós estamos a falar aqui de parcelas de território, que eu vou dizer a área para vocês ficarem a perceber, mas sempre com um custo muito reduzido e às vezes com intervenções básicas como colocar uns portões, colocar uma sinalética, regrar minimamente o caminho, identificar e proporcionar zonas de encontro para que as pessoas vão para aquela zona e não se dispersem, e ao fim e ao cabo isto é ordenar o território. Ou seja, isto foi, nos primeiros anos, foi basicamente medidas de gestão que eu chamei de gestão passiva, foi aprendermos como é que as pessoas usavam o espaço e à medida que fomos ganhando esse conhecimento, fomos ordenando e reconduzindo as pessoas. Vamos a falar aqui que as ovelhas são burras, eu não concordo que as ovelhas são burras, elas são espertas e só fazem aquilo que querem
e não é assim tão real. As pessoas aqui, ao fim e ao cabo, a minha visão é um bocadinho como eu, o pastor, salvo seja, e as pessoas que utilizam esses espaços são um bocado as ovelhas. E por isso, nós temos que ir ordenando e dando a conhecer às pessoas, porque é muito difícil, por vezes, elas pararem para saber uma regra, para ler um painel interpretativo ou para perceberem qual é a forma que podem usar o território, é muito complicado. E por isso, o que nós vamos agora ver aqui para a frente são uma série de fotografias sobre vários espaços que irei falar, um bocadinho o que estava antes, o que estava depois e no final, um bocado, quais são as nossas expectativas. O Concelho de Cascais parte do Concelho de Cascais, vemos aqui as manchas a vermelho, são as manchas onde nós intervimos, aqui mais em baixo, ao pé da parede, portanto, a zona de interesse biofísico das Avencas, depois a Quinta do Pisão, Pedra Amarela, a Duna da Cresmina e um pontinho ali com o I, que é o posto de informação sobre turismo e natureza, que iremos falar mais à frente. Referiu-se aqui, tanto dentro da ZIBA, da Zona de Interesse Biofísico das Avencas, é efetivamente uma zona muito interessante e completamente fora daquilo que é, nós achamos, daquilo não é um espaço verde urbano. Mas, efetivamente, para mim, um espaço verde urbano é qualquer espaço que pode ter condições e qualidade e oferece uma sala de aula, como foi aqui, concordo plenamente com isso, oferece como uma sala de aula, oferece como um laboratório, oferece como um espaço de recreio e lazer. E neste caso é uma zona intertidal, ou seja, uma zona que metade do dia está submersa com água e outra metade não. Portanto, isto é um dilema e é altamente complexo perceber como é que vamos gerir um território deste género, tanto mais que a capacidade de carga do mesmo é muito relativa. Neste caso, como foi confrontado com o problema que as pessoas adoram ir para cima das rochas, adoram andar a apanhar as bogas, ou a arrancar lapas, ou os mexilhões. Portanto, isto é um processo complicadíssimo. Neste caso, a intervenção é mínima, mas aqui tem um exemplo de alguma sinalética que foi introduzida e dos trilhos que nós montamos, estas cordas, que são colocadas no verão, que de algum modo tentam orientar. Nós estamos a monitorizar este espaço há cerca de 5 anos, com estações de amostragem, nomeadamente sobre os organismos sésseis, e a ideia é tentar que as pessoas passem a usar o trilho como ponto de interpretação e não andem a vaguear pela plataforma. Isto é um exemplo de uma medida de gestão que foi feita, já para não falar naturalmente das sinaléticas. Mas aqui esta questão é efetivamente muito particular, pela capacidade que nós temos de intervir no território, já temos com esse tempo, e a necessidade que houve então de dar a conhecer, e daí o Centro de Intervenção da Pedra do Sal, que neste momento foi instalada uma exposição dedicada exatamente a esta questão. Nós gostamos de falar sempre lá do mar profundo, do tubarão azul e da baleia e etc. Esquecemos às vezes de falar daqueles organismos que estão ali na maré baixa e que por vezes as crianças gostam, mas o resto das pessoas não acham muito interesse. Portanto, e vai ser, ao sair em decreto-lei, a área marinha protegida das Avencas vai passar a ser a primeira área marinha de proteção. Bom, aqui no Núcleo de Proteção da Duna da Cresmina são 66 hectares de sistema dunar, toda a gente acho que conhece a Duna do Guincho, quem não conhecer a Duna do Guincho tem que se castigar lá fora. E é uma zona de proteção integral, aliás, quer dizer, eu quando falei nisto ao Presidente Câmara, mas isto é das zonas mais importantes que nós temos a nível de estatuto de proteção para a nossa zona natureza, é uma zona de proteção integral. Portanto, e as pessoas não sabem. Portanto, houve efetivamente aqui a necessidade de intervir neste território com o impacto que tem do uso das pessoas, ainda hoje é uma luta. Portanto, o problema para a conservação, se calhar, foi o mais fácil hoje em dia, é controlar as pessoas que abusivamente continuam a sair do passadiço, a arrancar armélias porque acham piada para ter lá em casa, a passear o cão solto e etc. Pronto. E aqui, efetivamente, não sei se ainda está aqui o colega da Sigmeton, é este tipo de obras que é o desejo de qualquer empresa na área da produção de plantas autóctones. Estamos a falar aqui só ao nível de amófilas, à volta de 30 mil plantas, e já para não falar de outras espécies dunares. Portanto, foi uma intervenção cofinanciada pelo CREN, que permitiu, ao fim e ao cabo, ir ao encontro daquilo que são os desejos também das pessoas e da expectativa de passear pelo sistema dunar e aprender e perceber. E por isso foram implantados regeneradores dunares, foi consolidada a duna primária, foram estabelecidos percursos interpretativos em sistema de palafita, na certeza, porém, que aquilo é uma duna parabólica e por isso é sempre um desafio estar a tentar ir contra a natureza. Aqui um bocadinho da situação que era, portanto, a casa que era a antiga casa do saibreiro ou do areeiro, porque aquilo era uma zona onde se ia tirar areia, não é? Portanto, a própria autarquia ia lá na altura tirar areia. Hoje em dia é um núcleo de interpretação, um misto de cafetaria com painéis associados aos valores naturais de uma duna parabólica e toda a questão da geodinâmica, etc. Isso convido-os todos a um final de tarde. Hoje, certamente, se não tiver vento, terá um sítio muito agradável para estar.
E naturalmente também aqui a Quinta do Pisão, por excelência uma área de grande impacto, são 380 hectares de propriedade do Estado, nomeadamente do Ministério da Segurança Social e da Câmara, que em conjunto se deram lugar a este espaço que permanece um bocado a noção de espaço rural, mas confrontado e adaptado aos usos hoje em dia. Isto são fotografias tiradas em cerca de 2007, portanto, de maneira geral, uns prados naturais degradados, com vegetação pioneira, onde se verifica que este território era usado para motocross, festas de rave, despejos de entulhos. Tinha ali uma pista de aeromodelismo, inclusive, que concorria com os falconírios e com os bútios no espaço aéreo, e por isso foram, nos primeiros anos, um trabalho de reeducação deste tipo de usos e de reativação de toda uma paisagem. E quando digo reativação da paisagem, é exatamente a paisagem, ou seja, isto não foi o projeto em si, a nível de arquitetura paisagística, foi uma conjugação de valores e uma equipa multidisciplinar, biólogos, florestais, biofísicos, paisagistas naturalmente e arquitetos, e começámos a moldar, a reativar todo um sistema que estava disfuncional. E hoje em dia nós temos efetivamente vários trabalhadores. Uns deles já foram aqui referidos, são as ovelhas, portanto as ovelhas para nós são fundamentais, mas atenção que as ovelhas, tal como os burros que vocês podem ver nas figuras, são outra componente da biodiversidade, se falou aqui muito, que é a biodiversidade doméstica. Portanto, neste momento eles são trabalhadores da quinta, eles fazem-nos a gestão dos matos, a gestão das pastagens, são 55 hectares de pastagens biodiversas, e todo aquele território não funciona como uma quinta pedagógica, mas como uma verdadeira estrutura agrícola, quase um pequeno latifúndio, salvo seja, numa zona de Cascais. E por isso, aquela é a uva, que nasceu há 3 semanas, a nova burra, são burros mirandeses, também são a única raça autóctone em Portugal. E também ativamos naturalmente a agricultura, e neste momento temos a mata, a Quinta do Pisão, vende agricultura biológica, onde convida as pessoas para irem à horta comprar os seus próprios produtos. Portanto, nós podemos vender nas bancas, nos mercados, mas nada como uma experiência de levar os nossos filhos, aos nossos familiares, escolhemos aquilo que queremos e levar os produtos para casa. Portanto, agricultura biológica certificada, que envolve a comunidade no território. E naturalmente o trabalho é contínuo, quer a nível da interpretação, aqui no caso da Gruta de Porto Povo, na altura ex-libris e foi visitada pelo Rei Dom Carlos inclusive, mas também a monitorização da fauna, da flora e a manutenção das pastagens, que vamos usando os burros e os cavalos e as ovelhas em função das necessidades. Às vezes pomos os burros nos matos para fazer controle de fogos, outras vezes tiramos os burros dos matos, vão para as pastagens, etc. Hoje em dia, estas fotografias, em contraste daquilo que vimos nas primeiras, é ao fim e ao cabo uma estrutura quase de parque florestal, mas com uma estrutura agrícola muito bem ordenada. As ovelhas não andam, como se chama, à gandaia, elas andam em cercas elétricas, porque hoje em dia, referi que há bocado, uma raça também muito difícil de encontrar nestas zonas é um pastor. Portanto, hoje em dia não há pastores, e mais difícil ainda é pessoas que tenham sensibilidade para o mundo rural. Diz que é altamente difícil encontrar este tipo de pessoas, que tenham esta capacidade de interpretar o território nestas várias valências. Os cavalos, as pessoas que têm de beber água às 5 não podem ir embora. Pronto. Aqui depois a implementação de tudo aquilo que corre à volta disto, nomeadamente uma coisa importante para levar as pessoas a visitar estes espaços, é o posto de informação sobre turismo de natureza, em Cascais, ao pé da Paula Rego, é uma ecocabana onde tem uma série de conjugação de painéis interpretativos. Outros de material de divulgação também muito importante. E hoje em dia todas as escolas do Conselho de Cascais vão a estes locais e levam este material para casa, a mensagens mais pequenas, e também uma dinamização de atividades nos nossos espaços, passeio de burro, safaris fotográficos, trilhos interpretativos, enfim, toda uma panóplia de atividades que nós fazemos. Os resultados são um bocadinho estes, e nós monitorizamos esta questão, que é muito importante perceber qual é o impacto que as pessoas têm, qual é que é a sua receptividade. Isto é só alguns números da relação de visitantes que temos por mês, para se perceber que efetivamente isto é muito importante para de algum modo conseguirmos controlar os usos e funções. E ao fim e ao cabo, as expectativas futuras é continuar na demanda de encontrar oportunidades em área de parque natural que sejam terrenos devolutos, terrenos que estejam de algum modo abandonados, que tenham potencial, projetar o turismo de Cascais como turismo de natureza, consolidar esses investimentos, naturalmente também para encontrarmos uma operação sustentável a nível financeiro. E pronto, dentro do tempo, não sei se escutei o tempo ou não sei. Muito obrigado. Muito obrigado e pelo esforço de cumprir o tempo.
Seguidamente temos o engenheiro Francisco Manso, da Engirrega, que nos vai falar sobre a sua experiência e da sua empresa na área do uso eficiente de água. Bem, em primeiro lugar gostava de agradecer o facto de me terem convidado a estar aqui. Eu de facto trabalho na Engirrega, nós fazemos soluções de automatização também para rega e estou muito relacionado também com a sustentabilidade, porque é um dos temas de estudo. Eu vou-me cingir aqui, dados os limites temporais que já me puseram e com penas de areia, vou-me cingir aqui aos temas que me foram pedidos e responder diretamente às perguntas do bloco, nomeadamente como minimizar o consumo da água e apresentar uma solução para o financiamento dos jardins com estas constrições financeiras e todos os desafios que aqui estão pedidos. E para aqueles que já me conhecem, com o atrevimento que é normal, estou-me a lembrar de ter ligado ao Duarte Mata a propor, entusiasmado com as ciclovias e propor uma ciclovia no meio da zona circular, ou ter trazido ovelhas para dentro do jardim sem o devido conhecimento do Presidente da Câmara, do seu vereador, ou ter ido pedir ao Alexandre de Lisboa para fazer a automatização do Conselho, acabadinho de sair da faculdade, e pronto. Eu faço parte de uma associação de sustentabilidade que tem estas entidades que estão envolvidas, a Faculdade de Ciências e o Instituto Técnico de Soberania. Somos cerca de 20 e tal professores e criámos uma norma que permite fazer uma avaliação muito clara do que é um jardim sustentável daquilo que não é. E eu queria que isto fosse uma coisa muito pragmática. Isto não é conceptual, não estamos a falar de grandes conceitos, mas estamos a falar de resultados. A fórmula é tão orientada para os resultados que é possível somar os resultados da água com os resultados da energia, com os resultados da biodiversidade, da matéria do ar, e é possível perfeitamente caracterizar o que é um jardim sustentável e distingui-los de um não sustentável. Nós já fizemos este estudo há algum tempo, já aplicámos em casos práticos na Câmara de Lisboa, na Câmara de Oeiras, e portanto é uma norma extremamente pragmática. Respondendo a esta pergunta então, como minimizar o consumo de sistemas de rega, eu vou-me limitar a falar da norma, porque a norma, que é uma obrigação profissional que eu atualmente tenho em qualquer um dos projetos de rega que faço, é muito simples. Portanto, um projeto para ser sustentável do ponto de vista da água, em termos de rega, tem de ter, nós medimos dois parâmetros, a água infiltrada no jardim e a água que nós utilizamos para regar. E estes dois valores têm de ser iguais ou temos de infiltrar mais água do que aquela que usamos para rega. Isto é quase como na nossa carteira, é simples. Portanto, se nós gastarmos mais dinheiro do que ganhamos, estamos num processo de insustentabilidade. O que aconteceu foi que depois de eu começar a praticar esta norma, os meus projetos de rega deixaram de ser complicados ao nível da rega, mas passaram a ser complicados ao nível da infiltração. Eu estou sempre com o problema de ter de infiltrar água em todos os jardins que atualmente projeto e ter de arranjar soluções de infiltração nem sempre é fácil. Estou-me a lembrar do Jardim do Campo Grande há pouco tempo, onde conseguimos tamponar os processos de saída da água do jardim, com as evidentes vantagens em termos de retenção de cheias e de água que nós não bebemos no jardim, mas que nos originou também algumas dificuldades, como alguns lagos, que eu particularmente gosto imenso deles, mas sei que não é do gosto da gente, é que quando chove, algumas zonas ficam de facto alagadas. Mas é a única maneira de eu depois ter, durante o verão, capacidade de regar com essa água que consegui filtrar. Nós, no Jardim do Campo Grande, fazemos uso de água de um poço, que vai para o lago e depois usamos essa água para fazer a rega e de facto esta norma diz uma coisa muito pragmática. Toda a água que usares na rega tens de conseguir infiltrar no jardim. Pronto, as estruturas de drenagem têm de ser adaptadas e esta é a primeira regra para poupar água nos jardins. É utilizar água reciclada, sempre, e procurar estruturas de infiltração e tentar igualar estes valores. A segunda regra para se poupar água nos jardins é escolher um bom solo. Eu acho que as pessoas perdem a importância, não têm a verdadeira noção da importância disto, e eu, quando dou aulas no ISA, refiro sempre isto aos meus alunos. Os sistemas de rega não regam as plantas, regam o solo, e é o solo que rega as plantas. Ou seja, se nós não tivermos um bom solo, é impossível regar bem plantas. Os empreiteiros, por uma questão de preço, tipicamente gostam muito de pôr solos muito pobres, do ponto de vista de matéria orgânica, e
e argilas, e são os piores solos que alguma vez ficamos com um péssimo património para trabalhar de futuro. Portanto, o segundo segredo para se fazer um bom sistema de rega e poupar água nos jardins, para além da escolha das plantas e tudo o resto que é óbvio, este para mim é essencial, um bom solo. Portanto, a escolha do solo é o melhor sistema de rega que qualquer jardim pode ter. Em terceiro lugar, uma boa automatização. A automatização é responsável por 100% da água gasta. Eu há pouco tempo estava a falar aqui com o Miguel e dizer que nós temos uma incapacidade de percepção relativamente à quantidade de água que as plantas gastam. Nós temos calor, por exemplo, a semana passada e esta semana são dois bons exemplos disso. A semana passada nós tivemos uma sensação de calor muito grande, porque esteve de facto muito calor, e esta semana temos uma sensação de estar mais fresquinho. Mas a evapotranspiração funcionou exatamente de forma inversa. Nós esta semana temos quase o dobro da evapotranspiração que tivemos a semana passada, porque o vento é um dos fatores que mais potencia a evapotranspiração. Portanto, se nós deixarmos os sistemas de rega serem geridos por pessoas, a percepção que eles têm relativamente ao calor e ao frio é absolutamente errada para a colocação, para a tomada de decisão relativamente à rega. E é geralmente o que acontece em maior parte dos jardins. Nós, de facto, temos construído sistemas de automatização que permitem que esta automatização seja feita de forma automática e pronto. Portanto, este para mim é o terceiro pilar da poupança de água no jardim. Portanto, esta pergunta da poupança de água resumiu-se nestas três medidas. Acho que mais pragmático do que isso, mais pragmático do que isso. Agora vou responder às outras perguntas. Portanto, qual deve ser a resposta para os jardins serem sustentáveis do ponto de vista financeiro? Eu remeto outra vez para aquela forma que me tem ajudado muito na minha profissão, que é se nós para fazermos um jardim sustentável, de acordo com esta norma, poupando no recurso água, poupando no recurso energia, tentando potenciar a biodiversidade, gastando pouca matéria nos jardins, pondo poucos materiais novos e tentando maximizar a fórmula do ar, que tem a ver com as trocas de temperatura e de carbono, nós necessariamente, e se nós conseguíssemos instituir uma regra que todos os jardins tinham de ter, pelo menos uma forma, esta forma tinha de ser positiva, ou seja, significava só nenhum jardim ser um malefício ambiental, como a maior parte deles são, infelizmente. Os dados que temos e os trabalhos que já fizemos, quase todos os jardins não conseguem chegar a zero nesta forma, ou seja, mais valia nós não fazemos nada do que pomos o jardim. Se nós conseguíssemos maximizar esta forma e garantir que ela fosse superior a zero, nós estaríamos a criar jardins sustentáveis, não só do ponto de vista ambiental, mas também do ponto de vista económico. Porque o engraçado é que para maximizar esta forma e para conseguir fazer jardins sustentáveis é preciso não gastar quase dinheiro nenhum. Cada vez que a gente gasta dinheiro, estamos de alguma forma a contribuir para o uso de recursos e rapidamente percebemos que estamos a caminhar no sentido de sustentabilidade. O jardim da sustentabilidade que nós fizemos em Lisboa custou menos de 13 euros o metro quadrado. Portanto, nós não podemos gastar nada. O solo tivemos de usar o que tínhamos, as árvores foram todas oferecidas em termos de comunidade, porque não podíamos também gastar dinheiro com elas. Os sistemas de rega tiveram de ser feitos com água reciclada. Portanto, a resposta para o desafio que nos traz aqui hoje, para mim, é de facto de preocuparmos em que todos os jardins sejam sustentáveis. É só isso. Pronto, o que é que... Eu acho que uma vez em conversa com o arquiteto Alexandre de Lisboa, chegámos à conclusão que os jardins, se tivessem esta dimensão ecológica, podiam ter eventualmente um valor que fosse transacionável do ponto de vista ecológico. E nós, se tivéssemos a solução, como foi até sugerida, é pena que ainda não tenha sido implementada, de poluidor-pagador, ou seja, um centro comercial que é um imenso poluidor, poder ser ele a subsidiar a manutenção do jardim, sendo o jardim um jardim que fosse sustentável, que produza um bem para o ambiente, é de facto uma fórmula fácil, possível, pelo menos para mim, que não sou político, não vivo as dificuldades que isso traria, mas fácil e possível de tornar os jardins sustentáveis do ponto de vista financeiro. Outra pergunta que me foi feita é como é que a tecnologia pode ajudar a cumprir estes objetivos. Eu atualmente faço parte de uma equipe muito maior do que éramos há uns tempos atrás. Nós estamos agora a trabalhar com uma empresa que é a Compta. Nós conseguimos juntar uma série de competências, ou nós fazemos parte de uma série de competências das novas Smart Cities, ou seja, na empresa existem equipes especializadas em gestão de energia, em gestão de resíduos, nós na parte de gestão de rega,
E eu sei que estes novos fenómenos com que nós trabalhamos diariamente são tecnologias que de certeza que ajudam a cumprir com estes objetivos de redução de custos. Os jardins digitais, a forma como nós podemos passar a visitar e a usufruir e até a partilhar e a ter visitas de pessoas que não estão cá ou que não se podem deslocar nos jardins digitais, criar comunidades colaborativas onde parte dos jardins e parte da manutenção dos jardins é feita pelas próprias pessoas. Isto não é nenhuma utopia, é uma realidade. Nós estamos neste momento a desenhar sistemas eletrónicos e plataformas para permitir